Repórter 1520, Francisco José. Meus amigos, eu estou aqui com o doutorando professor Raimundo Alves e nós vamos contar fatos da história do município do Ipu. E aí, quando a gente tem alguma dúvida ou quer saber sobre a nossa história, fatos da história do Ipu, a gente recorre ao professor Raimundo Alves, a gente recorre ao arquivo vivo da nossa história, o professor Francisco Melo. E nesse carnaval, professor, nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, nós tivemos a União da Ilha homenageando o estado do Ceará. E dentre as homenagens, dentre as alegorias, as alas, fez uma menção ao município do Ipu e contou sobre uma lenda de um dragão, tesouro, de um holandês, de um dragão que vigiava esse tesouro, que eu pouco sabia, não sabia sobre a existência desse fato histórico, embora seja uma lenda, né? Que livro foi extraído essa história, esse tema, que se viu também com o desfile da escola União da Ilha do Governador. E contou um pouco da nossa bica do Ipu, do romance de José de Alencar. Forte abraço. Desde já, quero agradecer aqui pela sua disponibilidade. Tudo de bom? Bom dia. Bom dia, meu grande camarada Jorge, quem estiver ouvindo, meu amigo Hélio Lopes, todo mundo. Sempre é um prazer poder contribuir assim, com a cultura, com o conhecimento histórico. Porque assim, um povo sem história não é um povo, é um magote, é uma turba, é uma horda. Então nós somos a nossa história, o nosso passado, que se desdobra em cultura, que se desdobra em ação política, enfim, em tudo isso. Eu fiquei muito assim feliz de ver, né, a questão da história do Ipu e algumas questões ligadas ao imaginário, ainda do período colonial, né, do período imperial, sendo temas de escola de samba. Aí eu mesmo não pude assistir os desfiles, né, por conta da minha matriarcazinha faleceu, né, que a família inteira ficou enlutada e eu não me envolvi com carnaval, com nada, né, ficamos todos em casa aqui. Foi do período do carnaval, né? Foi, exatamente. Da dona Luísa, que faleceu com 80 anos, né? Exatamente. A minha mãe faleceu um dia antes do carnaval. Sim, mas falando da questão que você levanta aqui, né, essa escola falou dessa questão da lenda do tesouro do holandês, né? Isso. Rapaz, meu amigo, a história não vamos falar da história do Ipu, porque o Ipu ele é uma peça de um tabuleiro maior, que é o Ceará e que é o Brasil. Século 17, 1640 por aí, a Holanda invadiu Pernambuco. E Pernambuco era dono do Ceará. O Ceará não existia, era um pedaço de Pernambuco, certo? Por isso que a maioria dos colonos que vieram para o Ceará saíram de Pernambuco. Nossos tetravós, né? De 200 anos atrás, todos eles eram pernambucanos. Ou seja, o governo de Pernambuco loteava as terras aqui e mandava as pessoas de lá, da família, de amigos e tal, que tinham interesse de vir para cá. E eles vinham trazendo lá os seus 50 capangas armados, metia bala, expulsava os índios e estabelecia suas fazendas de terra, né? Essas coisas mais, para cuidar de gado, essas coisas todas. Aí então, assim, a Holanda dominou Pernambuco e por conta disso dominou o Ceará. Os holandeses organizaram expedições militares contando com tribos de índios que ficaram do lado dos holandeses, inclusive os Tabajara eram aliados dos holandeses. Eles ficaram contra os portugueses. O rei de Portugal nessa época considerou os Tabajaras traidores, certo? Então eles deram uma geral, um pente fino pelo Ceará inteiro procurando ouro e prata, metais preciosos em geral, né? Joias, né? Esmeralda, essas coisas todas. Inclusive tem uns buracos que a gente vê, que tem lá no Engenho do Belém, que tem ali em cima da serra, né? Que era desse período aí. Eles cavacando essa serra para ver se tinha ouro, né? E não tinha, mas ficou a ideia de que tinha ouro na serra, que se procurasse melhor, a gente ia achar, né? E nessa ida e volta, né? Os holandeses, os portugueses, a França também já foi dono dessa região aqui, né? A França invadiu um pedaço do Brasil aqui, que está do Maranhão até o Ceará. Então, durante quase 100 anos, a França reivindicava a posse do norte do Brasil inteiro, da Amazônia todinha, pegando o Ceará. E eles faziam uma estratégia de assim, cativar os índios. Como é que eles faziam? Eles pegavam um menino francês, ou um menino português, um menino holandês, um jovem, né? Um garoto de 15 anos, que os índios tinham uma verdadeira admiração pelos europeus, porque eram uma gente estranha. Por exemplo, os índios não têm barba, os homens índios não têm barba. Se você vê um índio barbudo, é porque ele não é índio de sangue puro, ele está misturado ou com sangue negro ou com sangue branco. Ele mesmo, índio barbudo, não existe isso.
né? Aí então, quando eles viram os homens europeus, barbudos, atirando, né, com aquelas armas de fogo, eles não sabiam que aquilo ali era uma coisa construída, eles achavam que era um poder divino, né, que eles eram espíritos, né, que eles saíam do mar e tal, e que eles tinham dragões, eles tinham feras fabulosas, e aí daí a ideia, né, de que os índios tinham essas superstições deles, né, de que esses holandeses tinham um dragão, que eles acharam ouro na Ibiapaba, certo, no Ipu, e teriam escondido esse ouro. Aí, como é uma lenda, você tem várias vertentes da mesma história. Uma delas diz que o ouro foi escondido onde era o cruzeiro da matriz do Ipu, que é a igrejinha nossa, na época não tinha matriz, era chamado de, a matriz era a igrejinha, e lá depois foi desenterrado e levado para a Gruta do Donato, que hoje é Pires Ferreira, é outro município, mas que pertencia ao Ipu na época, né? E lá, né, esse holandês escondeu isso tudo e tal, e foi procurar maneira de levar esse ouro, se descuidou, e esse dragão fantástico, né, que os índios e eles acreditavam que guardava esse tesouro, certo? Aí então, assim, essas pessoas, né, desde os índios até os portugueses e tal, eles eram movidos por muita superstição, muitas superstições e tal. Os próprios portugueses na Ibéria, né, que era Portugal e Espanha na Europa, eles acreditavam, né? O próprio livro do Apocalipse de São João fala de um dragão fantástico, né, de várias cabeças que cospe fogo. Aí isso aí influenciava os portugueses a acreditar em dragões, e os índios também. Os índios tinham as suas crendices, que não chegaram a ser religiões sistematizadas, com um clero, né, com um livro sagrado e tudo mais, mas eles acreditavam em divindades, como Maíra, Tupã e várias outras entidades. Então, em tudo isso aí tinha uma crença, que inclusive é comum aos índios da nossa região aqui, e até aos índios da América Central, os incas, que é curioso, que é a crença numa serpente gigante de olhos de fogo, que geralmente as lendas surgem baseadas em questões reais. Provavelmente esse dragão aí foi forjado a partir do convívio dos índios com as anacondas, com as sucuris. A Serra da Ibiapaba tinha onça, tinha até hoje, talvez ainda tenha veado, né? Esses bichos aí, veado ou bicho, né? Que eu quero dizer, né? Os outros veados tem mesmo, a gente sabe que tem, né? E tinha anacondas, tinha cobras gigantes, uma anaconda adulta, né? No auge dela, né? Ela engole um boi. Então, foi daí que nasceu a lenda, a crença dessa serpente de fogo, nessa serpente de olhos flamejantes e que guardava um tesouro. E como tem grutas, né? Desde o Bajara no Ipu, e tem essa gruta aqui, que a gente sabe que está em cima da serra aqui, que é pequena, né? Não lembro aí o nome, na Ladeira da Velha, né? E tem uma lá em Guaraciaba, que é uma gruta subterrânea, que eu mesmo não teria coragem de entrar, né? Eu, pesadão do jeito que eu sou, e gordo, eu ia ficar preso ali, morria atolado lá pra dentro, não tenho essa coragem não. Pois é, então tudo isso aí saiu e forjou o caldo cultural da crença nesse animal fantástico. De fatos reais, de acontecimentos reais. Do convívio com a natureza, motivaram, né? Essas lendas, o surgimento dessas lendas. Exatamente. Aí teve um sujeito, não sei se é João Alecrim, né, que era um sertanejo, que ele, vendo falar isso, ele escavacou o quadro da igrejinha e escavacou o Donato para procurando esse ouro, e não achou, né? Ele não achou que não tinha ouro, né? Só que a população acreditou piamente que ele tinha levado o ouro, né? E esse ouro que tinha sido enterrado no quadro da igrejinha, ele deveria ser guardado, além do dragão, né? Do dragão de olhos de fogo, da serpente de olhos de fogo, ele deveria ser guardado também por São Sebastião e Nossa Senhora do Desterro, que deveria ter sido a padroeira do Ipu, né? Mas só que depois, numa confusão posterior, botaram para ser São Sebastião. Então esses santos e o dragão protegiam o ouro que o Alecrim foi lá e roubou, né? Então quando ele passava nas ruas do Ipu, o pobre do velho, né, montado no seu jumentinho, tangendo as cangaias, levando rapadura para vender, né, rumo de Sobral, o povo gritava: "Ei, ladrão, vai devolver o ouro do santo." E o pobre não tinha ouro nenhum, sabe? Sim, aí onde é que tem essas informações. Essas lendas, elas foram copiadas por duas pessoas. O primeiro, um jornalista chamado Antônio Bezerra, certo?
que esteve aqui no Ipu em 1884, certo? E ele escreveu um livro chamado Notas de Viagem, é um livro muito raro, e ele fala um pouco sobre isso, mas assim, quem escreveu mais um pouco foi um antigo juiz, né, um pernambucano, que foi nomeado juiz aqui no Ipu e em outros lugares, chamado Eusébio de Souza, e ele escreveu vários textos para uma revista que era publicada lá em Fortaleza, né, chamada Revista do Instituto do Ceará. No bairro do Costa tem uma rua que homenageia o Eusébio de Souza. Eusébio de Souza, Eusébio de Souza. Um grande brasileiro, sabe? Aí assim, ele escreveu essas revistas e você consegue pesquisar, está disponível na internet. Você baixa o PDF, né, imprime e lê, né? É a revista do Instituto do Ceará de 1914 e 1915, quando ele escreveu, né? Ele coletou essas lendas. Ele fala de muitas histórias, não só isso, né? Várias histórias que a gente vê falar, assim, desde do Correia na briga com os Mourões, sabe? Na briga da família Mourão com a chegada desse padre aqui no Ipu, até outras, na questão da catequese dos índios, e ele é que faz pela primeira vez, através da fala do Eusébio de Souza, que surge o nome de Joana Paula Vieira Mimosa. E os historiadores de Fortaleza e os historiadores posteriores a eles disseram o seguinte, que Joana Paula Vieira Mimosa nasceu da imaginação do Eusébio de Souza. Ninguém na academia, ou seja, ninguém na universidade, da área de história, dá crédito à parte que ele falou de Joana Paula ter sido catequizadora. Por quê? Porque os índios eram... Ter sido a fundadora do Ipu. Isso. Os índios eram muito ferozes. Se os índios pegassem uma mulher branca, era 30, 40 homens, estupravam e matavam, e bagunçavam e tudo. Eles eram feras. Não tinha como... Quem catequizava os índios, geralmente era um padre, mas ele não estava sozinho, né? Ele tinha outros índios, né? Por exemplo, Fortaleza, você tem hoje que seria Messejana, Maranguape, Maracanaú, que são nomes indígenas, né? Eram tribos indígenas ali que se aliaram aos portugueses, e quando os portugueses adentravam os sertões, ali ia 500 índios para enfrentar os outros índios selvagens. Não era esse negócio de você chegar e, sabe, era uma coisa perigosa. Aí, só que isso é controverso, na Joana Paula, existiu uma mulher chamada Joana Paula, mas ela não catequizou índio, não tinha como, não havia condições de uma mulher fazer isso. E ela foi a doadora dessas terras? Isso aí, essas terras, não só ela, né? Várias pessoas, parece, eu não sei se ela casou 2 vezes, ficou viúva. Eu sei que tem a menção de 2 homens que eram esposos dela, né? Então deve ter sido isso, ela deve ter ficado viúva e tal, né? E essas terras foram doadas, né? Já um tempo depois, porque era uma imposição da coroa para criar uma vila. Você não podia criar, por exemplo, virar um município, chamava-se vila, né, naquela época. Criar um município para ter uma Câmara de Vereadores, os proprietários tinham que doar. Tinha que ser doado, porque senão o rei não autorizava a ser uma Câmara. Porque imagina você criar Imagina aqui, o seu Antônio é um fazendeiro muito grande. Aí dentro de uma fazenda dele você faz um município lá. Não tinha condição, tinha que ser uma coisa coletiva, né? Aí então ela e o marido dela e outros da mesma família doaram um pedaço que vai dividido pelo riacho a parte de cima e outro dividido pelo mesmo riacho na parte de baixo, né? E foi transformado em vila, né? Mas já tinha um povoado aqui, já os padres tinham construído uma capela de taipa que era a igrejinha, né? Quer dizer, a questão da Joana Paula Vieira Mimosa, a parte da invenção é a questão de ter catequizado os índios, né? Mas que realmente pode ter existido essa... Não, ela existiu. E doou essas terras. Existiu. Ela e toda a família que doou. Se a gente for procurar um sobrenome, foi a família Martins, foi a família Aragão, foi a família Correia. Não, Correia não pode, porque isso é antes da chegada do padre. Na verdade, assim, os sobrenomes mudam constantemente. As famílias, se você for ver, só pegando a realidade de hoje, os Martins do Ipu e os Aragão se casam constantemente uns com os outros, e vice-versa, e com outras pessoas de outras famílias e tudo mais. Surgindo outros sobrenomes. Exatamente. Não tem como você dizer, pegar aqui a família Aragão veio lá de Portugal e está intacta até hoje. Não existe. Mestre, e me diga uma coisa, e qual a importância de divulgação para o município do Ipu, a parte de nossa história, embora tenham sido lendas, em termos de divulgar o município do Ipu? Qual o legado que isso pode deixar num desfile, um evento internacional como é os desfiles das escolas do Rio de Janeiro? Muito importante, né? Eu tenho martelado desse ponto, né? Meu amigo Jorge, assim, eu acho que aqui no Ipu nós cometemos vários erros de estratégia, né?
E assim também a região. Se você for no Cariri, lá você tem 20 municípios ou mais, eu não lembro a quantidade nessa faixa, que se organizam em bloco, culturalmente, politicamente, e se impõem ao governo, de tal maneira que o Cariri é um celeiro de produção cultural, de artistas, de políticos, de economia para gerar emprego para a região. O Cariri se pensa como uma região de 20 municípios. Se você for olhar a nossa área aqui, não só Ibiapaba, mas aqui até Sobral, cada município é uma estrela solitária, que luta sozinho. O individualismo impera. Exatamente, exatamente. Aí o que acontece? Você tem uma região fertilíssima de um patrimônio cultural. Por exemplo, o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, boa parte, que o Euclides ele escreveu o livro Os Sertões em 1905, certo? Mas ele usou um acervo de documentos históricos que tinha 100 anos ou 150 anos. A maioria desse acervo retratava o Ipu e a sua região. Nenhum intelectual da área aproveitou isso. Foi preciso vir uma pessoa de São Paulo, como Euclides da Cunha, transformou isso em livro, né? Aí a gente vê isso, é uma coisa muito individualista, muito egoísta pelas cidades. As cidades não se unem, Sobral se recusa a exercer uma liderança, Sobral só se pensa em termos de Sobral, ela não exerce uma liderança como o Juazeiro exerce na região todinha do Cariri, né? E aqui no Ipu a gente fica nisso, fica uma coisa muito bairrista demais, uma coisa muito da cidade, voltada para famílias tradicionais, tal, uma coisa que não interessa a quem é de Poeiras, não interessa quem é da Hidrolândia, nem da Vajota, não interessa quem é de Sobral. Não, nós não nos irmanamos. Aí, no caso de uma lenda como essa, a gente vê uma escola de samba cujo desfile é transmitido para o mundo inteiro, traduzido em todas as línguas modernas conhecidas, falando da nossa cidade, e nós mesmos não nos organizamos, porque se chegasse um repórter hoje, dissesse assim, deixa eu ver uma imagem de uma tela de um artista do Ipu mostrando a serpente de olhos de fogo do Donato. Não tem. Vamos ver onde é que tem aqui um memorial, aqui onde retrata isso, onde eu posso mostrar para o Brasil essas coisas. Não tem. E o que é que não é, eu não estou falando de coisas ricas, não, de coisa que estoure orçamento, né? Nada, é só a questão de organização. Aí a gente vai ver, os artistas são muito bairristas demais e limitados, né? A gente tem uma postura passiva de esperar que Fortaleza ou que o Brasil é que faça por nós. Aí, como no caso daquela ocasião que veio aqui para o Ipu, aquele pessoal da Rede Globo, né? Eu me deparei com esse problema, não tem nada para mostrar além de uma bica sem água, não é? Aí, então, é isso, a riqueza está dada, a riqueza está aí, falta a organização da sociedade, né? Essa competição ridícula, né, das pessoas que têm mais capacidade e capital político ou capital intelectual, os intelectuais da cidade, né, tem uma postura de rivalidade. Fulano vai se destacar, então não, eu vou fazer um evento só para mim e tal. E a própria sociedade em si, porque, meu irmão, cultura é como a agricultura, daí o nome tem a mesma origem, né? Cultura vem de cultivar, não é? Então você cultiva a lavoura e você cultiva o espírito. Então, se a gente não cultivar a cultura de forma mais ampla, mais agregadora e não só elitizada, fechada, não é, restrita a uma família, como se a cultura pertencesse a um pequeno nicho familiar. É assim, o meu avô tocava violão, então eu vou levar só o nome dele, mas o avô de fulano de tal não me interessa porque o avô não é o meu. Esse tipo de coisa, não estou dando só o exemplo, assim, é de uma pobreza. E fazer isso sem esperar uma coisa imediata. Porque se você achar que vou fazer um livro aqui, como aquele do rapaz da Vajota, né? Ele vai ganhar um prêmio imediatamente. Não, isso é como um raio, cai uma vez naquele lugar, né? Faça, produza, vamos nos irmanar, sem visar ganhar dinheiro. A gente for ver assim um rapaz como o Ninja, né? Um sujeito como aquele ali, é um potencial para a região. Ele não é do Ipu, não. O Ninja não é um patrimônio do Ipu, ele é um patrimônio da região inteira, né? Ele não faria feio em nenhum lugar do Brasil cantando. Exatamente. Aí a gente fica muito... E aí é que eu vejo, Sobral não tem nenhum interesse de ouvir o Ninja, porque Sobral está querendo ouvir só os de Sobral, e nisso nós somos fracos, porque nós estamos divididos.
E assim acontecem essas coisas, né? Então, isto dito, isto posto, mestre, perdemos mais uma grande oportunidade de divulgarmos o nosso município com mais amplitude, com mais profundidade, assim como foi a presença daquela equipe de jornalismo da TV Globo para falar da nossa região, assim como essa escola fez a menção do município do Ipu nessas lendas. Perdemos mais grandes oportunidades, outras oportunidades de divulgar o município do Ipu de maneira mais ampla. Mas nunca é tarde, né? Pode ser que no futuro a gente possa se articular, né? Eu mesmo, se eu tivesse poder para isso, eu criaria uma espécie assim de academia, como é a Academia de Letras do Ipu, né? Mas de abrangência da região todinha, sabe? Para irmanar os intelectuais, não é? Da região, não só do Ipu, adentrando a Ibiapaba, adentrando a região de Sobral e tudo mais. Porque é assim que a gente se torna forte, né? E se faz ouvir. Que é enquanto a gente permanecer como uma andorinha só, né? Não tem como fazer verão. Exatamente. Forte abraço, mestre. Muito obrigado mesmo aqui por mais essa contribuição inestimável aqui no nosso programa. Não eu que agradeço a oportunidade, assim mesmo, porque a gente fica se intoxicando de leituras e tal, e há uma necessidade de desovar isso, de dialogar, sabe assim, porque você vai dar aula mesmo, na maioria das vezes os jovens não têm nem interesse, nem a capacidade de entender, nem quer saber daquilo e tal. Ele vai entender, às vezes, ele está com 30 anos, já casado e tal, ele diz, rapaz, as aulas do professor Raimundo eram tão boas, mas hoje, danado, tu tá valorizando, mas na época tu não quis saber, né? Então, para mim, é sempre uma satisfação poder dialogar, poder falar, né, assim, com a minha gente, porque eu sou um apaixonado pelo Ipu, viu? Eu amo essa sociedade e, ao mesmo tempo, eu tenho raiva porque eu vejo muita coisa mal feita que poderia ser feito melhor. Sem dúvida. Grande abraço. Muito obrigado mesmo. Igualmente, meu irmão. Fica aqui nossos sentimentos, nossas condolências a toda a família pela perda irreparável aí da matriarca da família. Não é isso, né? Mas é a vontade de Deus. Tudo de bom. Igualmente, meu irmão. Repórter 1520, Francisco José.